Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e nesta aula de hoje nós vamos estar falando sobre ácidos nucleicos, logo após a vinheta. Fala gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós hoje vamos estudar sobre ácidos nucleicos, né? Já estamos bastante avançados aí nessa sequência dos componentes orgânicos da célula. E neste instante nós começamos a tratar a respeito dos ácidos nucleicos, tá? E eu vou começar trazendo um conceito geral do que são esses ácidos nucleicos, tá? Então, são na realidade heteropolímeros de nucleotídeos, responsáveis pelo armazenamento e veiculação da informação genética. Então, quando eu falo de heteropolímeros de nucleotídeos, os nucleotídeos assumem a condição de monômeros. E o que seria isso? Esses monômeros são as unidades fundamentais, que no caso dos ácidos nucleicos, essas unidades fundamentais são os nucleotídeos, que a gente vai ver em detalhes um pouquinho mais adiante. Okay? Existem duas formas básicas de ácido nucleico, já bem conhecidas nossas, né? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Nas células eucarióticas, o DNA encontra-se associado a proteínas histônicas, que são proteínas básicas, na constituição de uma estrutura chamada de cromatina, que é a estrutura, a forma sob a qual o DNA se encontra no ambiente celular. Perfeito? E se você acompanhar comigo aqui, ó, nessa imagem, você vai conseguir visualizar essa estrutura, tá? Chegar aqui um pouquinho para a gente visualizar bem essa estrutura, né? Você consegue acompanhar aqui que o DNA ele é formado pela associação, tá? de bases nitrogenadas, né? Dos nucleotídeos, como timina e adenina, citosina e guanina, e elas vão se repetindo em uma ordem pré-estabelecida, formando uma longa molécula, que à medida que se enrola com proteínas histônicas, pode atingir o seu máximo grau de condensação, transformando-se de cromatina em cromossomo, tá? Então, dentro deste caso aqui, quando eu falo em cromossomo, nada mais é do que cromatina condensada, perfeito? Se você olhar nesse outro desenho aqui, você consegue ver detalhes mais importantes. Veja a estrutura do DNA, ó, desnudo, né, sem associação com proteínas, e à medida que ele vai se enovelando, ele vai se enrolando em estruturas proteicas que nós chamamos de proteínas histônicas. Essas proteínas histônicas formam tetrâmeros que, associados, geram uma estrutura chamada de octâmero, que é na realidade como uma espécie de carrossel para o DNA se enrolar e ir ganhando esse aspecto em forma de mola, que a gente chama de estrutura solenoide. Ao se compactar mais ainda, eu dou origem à cromatina, que condensada em grande proporção origina o cromossomo. Entenda que essa estrutura está dentro do núcleo da célula eucariótica. Já nas bactérias, esse DNA não tem esse nível de complexação tão grande. O cromossomo bacteriano ele é mais disperso, mais acessível para o processo de transcrição. Mas além do cromossomo bacteriano, nós conseguimos encontrar dentro da estrutura da célula bacteriana o que nós chamamos de plasmídeos, que na realidade são DNAs extracromossômicos, tá? Que carregam genes acessórios para que sejam utilizados esses genes em algumas outras funções importantes aí para a bactéria, perfeito? Note bem, pessoal, sobre o fluxo da informação genética, uma coisa importante que a gente deve ficar atento, o DNA, o RNA e a proteína se relacionam num modelo de fluxo. Isso significa dizer que o DNA origina o RNA, que por sua vez controla a produção das proteínas. Esse esquema aqui mostra a estrutura esquemática que representa o dogma central da biologia molecular. Note que o DNA é capaz de replicar, isso significa que DNA pode, num processo de replicação, originar mais DNA, assim como trechos do DNA, que nós denominamos de genes, podem ser transcritos para moléculas de RNA. E este RNA, por sua vez, num processo chamado de tradução, coordenar a produção de proteínas, tá? Então, essa figura está mostrando as etapas do fluxo da informação, do DNA para o RNA, do RNA para as
proteínas. E é assim que o fluxo da informação se comporta, com pequenas exceções, tá? E essas pequenas exceções são os casos, por exemplo, dos retrovírus, que têm a capacidade de ter genoma de RNA e, a partir de uma enzima especial chamada de transcriptase reversa, transformar ou codificar moléculas de DNA por um processo de transcrição reversa. Perfeito? Mas, fora esta regra, o fluxo da informação é sempre esse: DNA para RNA para proteína. Tranquilo? Note bem, quando nós falamos dos nucleotídeos, nós falamos dos monômeros dos ácidos nucleicos. E ele tem uma estrutura padrão, tá? Todo nucleotídeo ele tem um açúcar de 5 carbonos, portanto uma pentose, ligada a um grupamento fosfato, tá? E também a uma base nitrogenada. A base nitrogenada varia de nucleotídeo para nucleotídeo. Assim como os açúcares, pode variar quanto ao tipo de ácido nucleico, se DNA ou se RNA. Perfeito? O açúcar típico, a pentose típica do DNA é a desoxirribose, enquanto o açúcar típico do RNA é a ribose. Perfeito? O grupamento fosfato não varia, é o mesmo em todos os nucleotídeos, e as bases nitrogenadas variam de nucleotídeo para nucleotídeo. Olhando com atenção aqui, nós temos 4 tipos de bases nitrogenadas, na realidade 5, né? Porque eu já estou considerando os 2 tipos de ácidos nucleicos, e aí eu observo que existe um grupo de bases nitrogenadas constituídas por 2 anéis carbônicos, que são esses anéis que vocês estão vendo aqui, tá? Que derivam de uma substância precursora chamada de purina. Por essa razão, adenina e guanina, fica alerta, são bases púricas. Já essas bases que estão aqui embaixo, citosina, timina e uracila, derivam de uma substância precursora chamada de pirimidina. Por essa razão, são bases pirimídicas. E notem que as bases pirimídicas possuem um único anel carbônico em sua estrutura. O grupamento fosfato tem essa característica, né, que a gente já viu, PO4, tá? Observe que esses oxigênios, eles recebem ou apresentam carga, o que dá polaridade à molécula de DNA. E aqui as pentoses envolvidas na constituição dos ácidos nucleicos, tá? A ribose e a desoxirribose. Perceba que a diferença entre a ribose e a desoxirribose é a perda de um oxigênio que está ligado, ó, aqui, ó, no carbono 2' dessa estrutura, dessa pentose. Então, no caso da ribose, no carbono 2' eu encontro uma hidroxila. No caso da desoxirribose, ao invés de uma hidroxila, eu tenho apenas um hidrogênio. A perda desse oxigênio deu origem à desoxirribose. Tranquilos com isso? Vamos em frente. Quando eu falo de estrutura dos ácidos nucleicos, estrutura do DNA, a primeira coisa que eu queria que você ficasse alerta, essa estrutura molecular do DNA é uma dupla hélice, tá? Nós estamos avaliando a estrutura do DNA. Então, ela é uma dupla hélice, formada por 2 cadeias polinucleotídicas antiparalelas. O que eu quero dizer com antiparalelas? É como se elas tivessem uma de cabeça para baixo em relação à outra, tá? Lado a lado. Então, observa que aqui eu tenho uma extremidade fosfato terminal, que está na ponta 5' dessa molécula. Aqui embaixo, ó, eu tenho uma ponta 3' terminal, onde eu tenho uma hidroxila. Já na outra é o oposto, ó, a ponta terminal daqui de cima, ó, é uma hidroxila, enquanto a daqui de baixo é um fosfato. Então, veja que elas estão orientadas em sentido antiparalelos, né? E esses nucleotídeos vão se ligando uns aos outros para constituir as cadeias polinucleotídicas. Percebam que 2 cadeias polinucleotídicas se unem entre si através de suas bases nitrogenadas. Ó. Essas bases nitrogenadas se relacionam entre si por meio de ligações de hidrogênio. Note que a adenina sempre vai fazer par com a timina e entre a adenina e a timina se estabelece 2 ligações de hidrogênio. Ó, pontos de hidrogênio aqui. Já entre guanina e citosina, nós temos 3 pontos de hidrogênio, percebe? E note também que os nucleotídeos de uma mesma hélice estão ligados um ao outro através de uma ligação especial chamada de ligação fosfodiéster. Essa ligação fosfodiéster une os açúcares e os fosfatos dos nucleotídeos de uma mesma cadeia, tá? As bases nitrogenadas se unem a bases nitrogenadas de outra cadeia, garantindo assim o aspecto duplex ou dupla hélice
para esta molécula de DNA, tá? Então, recapitulando para a gente avançar. Eu tenho duas cadeias polinucleotídicas, ó, um nucleotídeo, 2, 3, 4, nesse exemplo, ligados entre si por ligação fosfodiéster, porque a ligação fosfodiéster une nucleotídeos da mesma cadeia. Já quando eu uno nucleotídeo de uma cadeia com nucleotídeo da outra, a ligação se faz por meio de pontos de hidrogênio que se realizam entre as bases nitrogenadas, adenina e timina, por meio de pontes de hidrogênio. Não vai esquecer, tá? Adenina e timina realizam 2 pontes de hidrogênio e guanina e citosina realizam 3 pontes de hidrogênio, beleza? Então vamos mais adiante. Sobre a replicação do DNA, fica bem atento a isso. O processo de replicação de DNA é um processo multienzimático, tá? Várias enzimas atuam nesse processo e ele tem uma característica bem interessante, ele é semiconservativo. O que eu estou querendo dizer como semiconservativo? Eu estou dizendo que durante a replicação do DNA, a estrutura do filamento molde permanece na estrutura das novas cadeias, tá? Sendo complementada por um filamento recém-sintetizado. Isso significa dizer que toda vez que o DNA replica, ele conserva metade da estrutura da molécula antiga que se associa com uma cadeia nova recém-sintetizada para fazer uma nova molécula de DNA. Essas moléculas são entre si geneticamente idênticas, ok? Exatamente iguais, são réplicas uma da outra, mas cada cadeia mantém na sua estrutura o molde da cadeia antiga associada a uma nova cadeia que foi recém-sintetizada. Por essa razão, por conservar metade da molécula mãe na estrutura das moléculas filhas, é que nós chamamos esse processo de semiconservativo. Tranquilo com isso? Então vamos mais adiante, ainda sobre a estrutura do DNA. É uma molécula constituída, do RNA. É uma molécula constituída por uma única hélice. Por isso, muitas vezes você vai escutar o termo simplex, tá? Que é uma hélice única, não dupla hélice, como no caso do DNA. O que acontece com esse RNA, né? Ele possui uma complementariedade com o DNA, ou seja, o RNA é produzido a partir de um molde de DNA. E existe uma relação de complementariedade entre as bases que constituem a molécula de DNA e RNA. Então, se eu tenho uma adenina no DNA, eu vou ter uma uracila no RNA. Se eu tiver uma citosina no DNA, eu vou ter uma guanina no RNA. Se eu tiver uma timina no DNA, eu vou ter uma adenina no RNA. E assim sucessivamente. Há uma relação de complementariedade respeitando o perfil de emparelhamento das bases nitrogenadas. Tranquilo? Então vamos mais adiante. Observe aqui a estrutura, né, do RNA e perceba que eu tenho apenas uma única cadeia, uma estrutura como a gente chamou de simplex. Note que os nucleotídeos dessa cadeia são unidos por ligação fosfodiéster, tá? E as bases nitrogenadas nesse momento não estão realizando pontos de hidrogênio porque não existe nesta imagem uma cadeia complementar para que ela possa se relacionar com as bases dessa outra cadeia. Tranquilo? Então vamos lá. RNA, quais são os tipos existentes? Existem vários tipos de RNA. Contudo, a gente conhece mais 3 tipos deles, né? Que é o RNA mensageiro, que é aquele mediador da informação genética que vai, coordenar o processo de síntese proteica. O RNA transportador, que é um carreador de aminoácidos, ele captura os aminoácidos através de uma estrutura, de uma ponta desse RNA, chamado de braço aceitador, e leva esse aminoácido até o local da síntese proteica, que é, no caso, o ribossomo, tá? E o ribossomo, ele é formado nada mais, nada menos por RNA e proteínas. E este RNA, que entra na constituição do ribossomo, é chamado de RNA ribossômico. Tá? Então, ele vai se unir a proteínas para constituir as subunidades ribossômicas que são responsáveis pela decodificação da informação que está contida no RNA mensageiro para que assim possa se produzir uma proteína. Então, o ribossomo ele traduz a informação do que está escrito no RNA mensageiro na forma de proteína. Tranquilo? Quanto a outro ponto importante, gente, o código genético. Gente, fica muito atento a isso. O código genético é importante a gente lembrar dele. Ele ocorre em trincas de bases que são denominadas de códons, tá? Então, acompanha comigo aqui nessa estrutura, nesse esquema.
A cada 3 bases nitrogenadas, eu tenho um códon, tá? Então, a cada 3 bases nitrogenadas, eu tenho um códon. O que é um códon? É uma mensagem que codifica um determinado aminoácido para a cadeia proteica, tá? Então, o código genético, ele na realidade são trincas de bases que correspondem a aminoácidos na proteína. Então, a cada trinca de bases, eu determino a posição de um aminoácido lá na cadeia proteica quando a tradução estiver ocorrendo, tá? E aí, observa só, o código genético ele pode aparecer para você de duas formas. Na forma de uma mandala, como essa que eu estou te mostrando aí, e aí a gente está representando o código já na linguagem de RNA, tá? Ou ele pode aparecer no formato de uma tabela. Note que aqui dentro do código genético eu chamei a atenção de vocês para 3 pontos. Esses 2 pontinhos vermelhos que estão aparecendo aqui e esse pontinho verde que está aparecendo aqui embaixo, tá? Então, como é que eu leio essa mandala? A primeira base nitrogenada que eu tenho que ler é essa que está aqui bem no meio, ó, em letras bem destacadas, guanina, uracila, adenina e citosina. A segunda base que eu tenho que ler é essa que está no círculo mais imediato aqui para fora, tá? E a terceira base é esse último círculo aqui, mais amarelo, mais intenso, tá? Então, como é que eu vou ler esses códigos de DNA? Então, ó, essa uracila, juntando com essa citosina e com esta outra uracila na sequência de primeira base, segunda base e terceira base, o CC daria origem a um aminoácido chamado de serina, tá? Assim como, por exemplo, ó, o UAU dá origem a um aminoácido chamado de tirosina. Contudo, fica alerta a um detalhe. Nós chamamos a atenção para vocês da existência dos chamados stop códons. O que são esses stop códons? São códons que sinalizam a parada na síntese proteica. E quando eles forem interpretados lá pelo ribossomo, no momento da tradução, vai ser passada uma mensagem que a proteína termina ali, que ela precisa ser finalizada naquele ponto. E esses códons, na realidade, existem 3 códons de parada, 3 stop códons, que aqui você consegue acompanhar comigo, ó. O, primeira base, a segunda base, a de novo como terceira base, então o AA é um stop códon, ou seja, ela não codifica nenhum aminoácido. Assim como também, por exemplo, ó, o UAG é um stop códon, não codifica nenhum aminoácido, desculpa, tá? E aqui, ó, o GA também é um stop códon, o GA, um stop códon que não codifica também nenhum aminoácido. Tranquilo? Se você olhar aqui para baixo, você vai ver a metionina. Note comigo, gente. Essa metionina, ela tem adenina, uracila e guanina, tá? Que faz a metionina. Por que está em verde? Porque a gente chama isso de start códon. Um códon iniciador de síntese proteica. Perfeito? Então, vamos adiante mais um pouquinho falar sobre expressão gênica. E o que seria essa expressão gênica? É o momento em que a mensagem que está contida no gene consegue ser entendida e interpretada para sintetizar uma proteína. Então, ela ocorre em etapas e envolve enzimas específicas para este fim. Aqui nós temos um esquema mostrando para vocês como é que se comporta, né, essa expressão gênica, tá? Então, nota aqui, ó, você tem um núcleo e dentro do núcleo você tem o DNA. No processo de transcrição, tá? Durante o processo de transcrição, a informação genética sai do DNA para o RNA e nós formamos o que nós chamamos de RNA imaturo ou RNA heterogêneo. Ele vai sofrer um processo de modificação ainda dentro do núcleo, chamado de processamento, onde uma das etapas é essa, chamada de splicing, e vai dar origem a um RNA maduro ou um RNA processado, tá? Esse RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma e é reconhecido pelos ribossomos para ocorrer um processo de tradução. Esta tradução dará origem a uma cadeia proteica que se enrolaria, né, no seu formato final tridimensional e vai atuar dentro da célula como uma proteína. Então, veja que na expressão gênica existem etapas que ocorrem dentro do núcleo e estas etapas são a transcrição e o processamento, aqui representado pela etapa de splicing. Depois que esse splicing ocorre, o RNA já está maduro, ele é exportado para o citoplasma, aonde ocorre a segunda etapa da expressão gênica, que é a tradução. Beleza? Então, é super simples, são etapas muito fáceis da gente acompanhar. Veja que aqui nesse detalhe você consegue entender um pouco melhor sobre o que seria esse splicing.
Imagina que essa molécula aqui em cima, ó, corresponde a um gene, tá? E ele sofreu a transcrição, dando origem a um RNA mensageiro ainda imaturo. Por que eu chamo de imaturo? Porque ele tem introns, que são sequências não codificadoras de aminoácidos, perfeito? E sequências aqui chamadas de exons, que são as sequências que codificam aminoácidos para a proteína. Então, nós temos os exons de 1 a 5 aqui em cima. Na hora de se fazer splicing, você pode fazer o que se chama de splicing alternativo, ou seja, combinar essa variedade de exons para gerar mensagens diferentes a partir de um mesmo gene. Então, por exemplo, veja que nesse splicing alternativo aqui, ó, este primeiro gene conta com o exon 1, 2, 4 e 5. Ele não pegou o exon 3. Já nesse outro splicing, usando a mesma base, o mesmo RNA que foi transcrito, eu tenho o exon 1, 2, 3 e 5. Veja que o exon 4 não está presente aqui. Então, o splicing alternativo, na realidade, ele permite que um gene que tem uma estrutura de vários exons possa combinar esses exons na constituição de sequências codificadoras de proteínas diferentes, mesmo que ele esteja utilizando um único gene, tá? E isso é um dos pontos que justifica por que nosso organismo tem muito mais proteínas do que genes, tá? Porque eu posso realizar splicing alternativo fazendo com que um gene, ou seja, um segmento de DNA transcrito, possa produzir várias proteínas através desse processo de splicing alternativo. Tranquilo? Então, vamos mais adiante. Esse splicing ele corresponde à etapa, né, de maturação, é uma das etapas de maturação do processamento do RNA para que ele possa, então, ser traduzido. Então, aqui você teria, ó, um esquema parecido com o que a gente já viu ali, né, o DNA sendo transcrito para RNA e o splicing alternativo gerando a estrutura de uma proteína A com a combinação desses exons. Nesta outra combinação já seria a proteína B e nesta outra combinação já seria a proteína C. Isso significa dizer que cada proteína dessa é fabricada por um mesmo RNA que sofreu processamentos diferentes. Tá? Não são 3 genes distintos codificando 3 proteínas diferentes, e sim um mesmo gene codificando 3 proteínas diferentes por meio do splicing alternativo. Tranquilo? Então, já que a gente conseguiu fazer essa viagem aí, essa sequência, né, de informações a respeito do DNA e do RNA, dos ácidos nucleicos em geral, vamos agora fixar algumas questõezinhas aí para deixar a coisa mais amarrada, tá? Embora mais adiante, na sequência desse nosso curso, nós vamos aprofundar um pouco mais informações a respeito desses ácidos nucleicos. Tranquilos? Então, olha só, para fixar uma questãozinha que diz assim, a mutação conhecida como 35-DELG, que ocorre no gene da conexina 26, encontrada no braço longo do cromossoma 13, é responsável pela surdez congênita. Este locus é conhecido como hotspot, também chamado de ponto quente, né, do gene, um local suscetível a alterações, provavelmente por causa das repetições de bases guaninas que ocorrem lá. A base nitrogenada que se repete no gene conexina olha, ele falou que a base era guanina, tá? Que se repete lá. O hotspot tem muita guanina. Então, essa base guanina é exclusiva do ácido desoxirribonucleico? Não, né? Ela ocorre tanto no DNA como no RNA. Ela está presa ao fosfato de DNA por ligações fosfodiéster, tá? A base nitrogenada está presa ao fosfato por uma ligação fosfodiéster. Não, né, gente? O fosfato se liga ao açúcar para criar o esqueleto ose-fosfato. A ligação fosfodiéster vai estar envolvendo grupamento fosfato e açúcares, e não as bases nitrogenadas. Classificada como base púrica ou purina, aí sim faz sentido, tá? Ela é uma base do grupo das purinas, ok? Unida à base adenina por uma ligação de hidrogênio? Também não, porque a base citosina é quem se liga com a guanina e por 3 ligações de hidrogênio. Ela é complementar à base uracila? Não, ela é complementar à base citosina. Desta forma, pessoal, a alternativa correta seria C, classificada como purina ou púrica, beleza? Agora vamos ver essa questão aqui do Enem. Nos dias de hoje, Enem 2011, tá?
Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e o seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo da dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é um material genético. No artigo de Watson e Crick, os dois descreveram a molécula de DNA, eles já sugeriram um modelo de como a molécula deveria se replicar. Em 1958, Michelson e Salt realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, beleza? Então, assim, considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Michelson e Salt a respeito da replicação da molécula de DNA levam à conclusão de que a replicação do DNA é semiconservativa. Isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado, tá? Óbvio que não, né? O filamento parental, um desses filamentos, permanece na estrutura da nova molécula. Não deve ser letra A. A replicação do DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das fitas. Também não bate muito legal, né? A letra C, a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Essa aí já está aparecendo algo bem simpático. Vamos ver as demais. A replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas constituem as moléculas do DNA parental, né? Não faz sentido, está meio fora de ordem a ideia. E a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas constituem uma fita molde e uma fita codificadora. Na realidade, pessoal, a melhor alternativa, sem dúvida nenhuma, letra C. A replicação é semiconservativa, isso é, as fitas filhas constituem de uma fita parental e de uma recém-sintetizada. E é isso que dá realmente essa característica de semiconservatividade, perfeito? E aqui, para a gente fechar essa questão do Enem 2018. Um estudo relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem este código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código substituída por sequências repetidas. Neste contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. E eu acredito que você já deva ter percebido isso. Cientificamente, esse conceito é definido como? Como é que a gente define código genético, pessoal? Então, olha só, aqui já dá para a gente ir direto para a resposta pela simplicidade da questão. O código genético, na realidade, corresponde a trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos na proteína. Perfeito? Então, eu espero que vocês tenham fixado bem essas ideias aí sobre código genético, sobre DNA, sobre estrutura dos ácidos nucleicos e nós nos veremos logo, logo para avançar um pouco mais ainda aí nos nossos estudos de biologia. Combinados? Um forte abraço e nos veremos logo, logo. Até mais!